Estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal. Nós queremos agradecer você que nos acompanha. Hoje um assunto e um tema muito interessante. Nós recebemos Carlos Alberto Moraes. Ele que é chefe do cartório eleitoral, é a 46ª Zona Eleitoral da comarca de Itaió. Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Meus cumprimentos, Marcos Roberto, muito obrigado pelo convite. Para nós é uma grande satisfação estar podendo aqui prestar algumas informações para a comunidade. Sim, e até eu falava aqui no início, né, é chefe do cartório eleitoral da comarca, mas são duas comarcas, até gostaria que você explicasse sobre isso. Sim, nós temos uma divisão diferenciada das comarcas estaduais, da justiça estadual, né? Sim. A justiça eleitoral é uma justiça federal, especializada, né, juntamente com a Justiça do Trabalho e a Justiça Militar e a Justiça Federal Comum. Então aqui na nossa região nós temos duas comarcas, que é a comarca de Rio do Campo e também a comarca de Itaió. Somando então 4 municípios. Itaió, Mirim Doce, Rio do Campo e a cidade de Salete. De Salete. E acompanha aqui o Ricardo Gonçalves. Isto. A função do Ricardo. O Ricardo, ele é técnico judiciário, né? Sim. E também ele presta assessoria aqui na 46ª Zona Eleitoral. Ele também tem uma função de chefia. Sim. E o Carlos está há quanto tempo em Itaió? Eu cheguei na eleição passada, bem próximo da eleição passada. Na municipal? Na eleição, não, na eleição federal. Federal. Né? Eu fiquei mais de 10 anos aqui em Rio do Sul, na 102ª Zona Eleitoral, onde tem 6 municípios ali, né? E depois estive em Tijucas, lá no litoral. Só que a minha família gostava muito aqui do Alto Vale e gostaria de voltar. Aí eu disse, olha, tive a oportunidade de retornar então para Itaió e pretendo ficar aqui na região. Sim. Ô Carlos, até para a gente conhecer, quais são as suas atribuições como chefe do cartório? Bom, a Justiça Eleitoral, ela tem essa função de organizar as eleições, administrar todo o processo eleitoral, né? Além do cadastro eleitoral, onde nós temos o corpo eleitoral informatizado. O nosso cadastro, nós temos um sistema chamado Elo, né? Que ele tem essas informações de forma centralizada em Brasília. Então, nós administramos esse cadastro, né? Pessoas que falecem, que têm alguma condenação criminal, pessoas que migram para cá. Então, isso tem uma série de atividades só de organização do cadastro eleitoral. Sim. Além disso, nós também administramos a questão dos partidos políticos, das filiações, das prestações de contas, né? Então, são uma série de atividades para garantir a legitimidade, a normalidade do processo eleitoral. Sim. E que a população possa, então, escolher os seus representantes de forma legítima. E a minha função aqui é justamente administrar o cartório eleitoral. Nós somos todos servidores da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, né? Lá concentrado na sede em Florianópolis, e alguns servidores, então, ficam lotados nas zonas eleitorais. Porque não é somente no período eleitoral, é sempre, né, a atividade. Isso, a Justiça Eleitoral ela é um pouco diferente das outras justiças que têm atividade jurisdicional mais intensa, ou seja, julgar processos. Nós também temos uma boa quantidade de processos, mas eles são concentrados em determinadas épocas, né? Sim. A nossa maior atividade é na parte administrativa mesmo. Então, a Justiça Eleitoral ela é um pouquinho diferente. Inclusive porque, apesar de sermos uma justiça federal, os nossos juízes são do Poder Judiciário estadual. Então, eles acumulam essas funções. Além de prestarem as suas atividades nas comarcas, eles também respondem pela Justiça Eleitoral, apesar de não fazerem parte do quadro da Justiça Federal. Então, a Justiça Eleitoral é uma justiça que tem servidores permanentes, mas nós não temos magistrados permanentes. E como que é a estrutura hoje do cartório, da questão de servidores? Como é que é o grupo de trabalho? Bom, a nossa região aqui não é uma região grande, tá? Então nós conseguimos atender com 2 servidores do quadro, e nós temos também estagiários, inclusive um estagiário aqui da prefeitura do município de Salete, né, que nós temos uma parceria, e também no município de Itaió.
né, que nos ajudam a prestar essas atividades que são necessárias. E quem mais procura vocês lá no cartório? Bom, como eu falei, nós temos épocas, né? Esse ano, nós estamos agora prestes a fechar o cadastro eleitoral. Então, nós temos um movimento muito grande de eleitores, né? Até o dia 8 de maio, são 150 dias antes da eleição. Então, as pessoas têm a sua vida muito corrida, acabam deixando para esse momento para poder regularizar e fazer a sua transferência. Muita gente que veio para cá, né? Novos eleitores, enfim. Então, passado esse período, nós já vamos começar a focar somente nas eleições. Então, uma série de atividades, nós estamos indo nos locais de votação para revisar como é que estão esses locais, se eles estão condizentes. Nós vamos ter uma fase aí em que os partidos vão iniciar suas convenções, né? Vão decidir quem vai ser os candidatos, as coligações, né? Isso vai ser lá no mês de agosto, né? Inicia 20 de julho até 5 de agosto, né? E o registro de candidatura, então, no dia 15 de agosto. Porque agora se fala muito, mas é tudo pré-candidatos. Isso, são todos pré-candidatos. A campanha eleitoral ela vai começar no dia 16 de agosto. É só a partir de 16 de agosto que os candidatos podem pedir voto. Entretanto, com algumas mudanças que nós tivemos na legislação, se permite que seja já debatido quem são pré-candidatos, caso eles forem escolhidos, o que eles pretendem fazer, né? Quais são as suas ideias. Só não pode pedir o voto. Só não pode pedir o voto. Isso veio com uma modificação, porque nós tínhamos 90 dias de eleição, né? Então houve uma diminuição, hoje nós temos 45 dias, desculpe, somente no processo eleitoral. Entretanto, a legislação flexibilizou essa possibilidade de antecipar um pouco, né, que os candidatos possam, os pré-candidatos, então, né, já começar a conversar sobre o processo eleitoral. Sobre essa questão da regularização, há um agendamento? Como é que é o atendimento no cartório? Bom, nós temos a possibilidade de agendar, né? Os eleitores podem entrar no site do TRE e escolher o horário que eles querem ser atendidos, né? Dentro do horário do expediente. Nosso horário normal é das 12 horas às 19 horas. Sim. Então, dentro desse período, ali no site, o eleitor pode escolher o horário que ele quer ser atendido e ele tem prioridade para ser atendido no horário que ele agendou. Esse é o benefício. Contudo, nós aqui temos condições de atender o eleitor que vá sem atendimento. Então, chegar lá no cartório, só que se tiver daí uma fila, né, tem que aguardar. Né? Mas aqueles que agendaram são atendidos no horário que pediram. Hoje está mais presencial ou online? Hoje, nessa fase, né, nós temos bastante atendimentos presenciais, né? Contudo, aqueles que já fizeram a captação biométrica, né, já tem as digitais ali coletadas pelo cartório eleitoral, já bateram a foto, esses podem fazer de casa as operações que eles precisam. Podem fazer pelo título NET, não precisam nem comparecer no cartório eleitoral. Sim. Fazem o pedido de casa e recebe já o seu título, o título que transferiu, ou a mudança de nome, às vezes casou, se divorciou, né? Recebem também de forma digital. Ô Carlos, nessa questão de tecnologia, houve bastante avanço nos últimos anos? Nós temos sempre bastante novidades, né? Essa questão de reconhecimento biométrico, ele vem justamente para quanto mais nós tirarmos do ser humano a operacionalização, né, do processo eleitoral, mais segurança nós temos. Por quê? Né? No momento em que o eleitor chega para votar, atualmente ainda nós tínhamos um mesário que ficava olhando para fotografias, às vezes uma fotografia muito antiga, e a análise era visual, para saber se é aquele eleitor que realmente estava ali, né, que está votando. Com a leitura da digital, né, nós vamos substituindo essa análise visual, né, que pode ter algum equívoco, para uma leitura mais segura. Então essa é uma das possibilidades. Outros avanços que nós tivemos é o processo eletrônico, né? Nós tínhamos muitos processos em papel. Hoje os processos são todos
eletrônicos, nós temos chamado PJE, né? Sim. E também temos o e-título, que é uma identidade digital, né? Assim que o eleitor faz lá a biometria, ele já pode baixar esse aplicativo, já aparece a foto, serve também como identidade. Ali ele pode tirar uma certidão de quitação eleitoral, ele não precisa mais guardar aquele comprovantezinho, né? De imediato, sim, ele vota, leva o comprovante, mas depois já fica registrado ali no sistema e ele já pode tirar a certidão. E, inclusive, fazer justificativas. Não é mais necessário, como antigamente, no correio, ir ali no cartório eleitoral, né? Se quiser ir, sim, também é uma possibilidade. Tem 60 dias para justificar. Ou ir em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer urna, né? Pode justificar no dia. A pessoa está fora do seu município, vai em qualquer sessão e faz a justificativa. Ou mesmo utiliza o e-título, pode fazer a justificativa, porque através do satélite vai se verificar que a pessoa está fora do seu local de votação, então também é aceito como justificativa. Isso é mais jovem que parte para essa questão mais da tecnologia? Ou aqueles acima de 30 já estão migrando também? Como é que tem uma porcentagem, um estudo referente a isso? Sim, há uma tendência do jovem ter mais facilidade porque eles já nasceram nessa época digital. Sim. Entretanto, a gente tem percebido que as pessoas que nasceram também em outras gerações, né, estão cada vez mais se atualizando, utilizando, né, se habituando a utilizar essas ferramentas. Pessoas com idade sabem mexer hoje no smartphone, no WhatsApp, né? Então realmente tem evoluído bastante. Sobre a questão das eleições, urnas eletrônicas, como é que está apreciando? Alguma novidade, alguma alteração? Nós temos algumas urnas eletrônicas que nós vamos receber aí de última geração, né? Em que pese, isso é de conhecimento público, houve alguns questionamentos aí sobre a utilização da urna eletrônica. Entretanto, os argumentos que foram levantados são refutados facilmente de forma técnica, né? Então, a urna eletrônica ela não é ligada na rede, ela tem uma identificação, todas as urnas. É feito várias auditorias, por exemplo, nessa eleição elas já começaram no mês de dezembro, né? Todos os partidos têm acesso a possibilidade de acompanhar ali o sistema, né? Podem indicar, isso acontece em Brasília, né? E nas capitais, podem indicar os seus técnicos para acompanhar. Então, também as auditorias são feitas um dia antes das eleições, são recolhidas, são sorteadas parte das urnas nos 26 TREs, onde são levadas para a capital, e no mesmo horário de votação são feitas auditorias. Alguns anos atrás eram feitos pela OAB, essa última eleição foi feita pelo Exército, em que eles vão digitando, vai ser tudo filmado, vão digitando o número dos candidatos, né, como se fosse uma eleição ocorrendo de forma paralela, e no final se dá o código, se encerra. Então se comprova que tantos votos que foram dados para um candidato realmente são aqueles que foram computados. Você falou a questão da tecnologia, não é a questão segurança. Segurança é a mesma. Muda porque a tecnologia vai mudando também, inovando a questão das urnas. A urna ela agora está mais leve, né? Ela já teve um peso um pouquinho maior, então para o nosso manuseio, para o nosso trabalho, ela fica um pouco mais fácil, né? E na hora que nós fizemos a configuração também das urnas, porque elas vêm vazias, a configuração delas, que se transforma numa sessão, ela é feita numa sessão pública, né, onde pode ser acompanhado por todas as pessoas, todos os interessados. Nós fizemos aqui no cartório eleitoral. Em seguida, elas são lacradas e já prontas para funcionar no dia da eleição. Elas só saem dali, no caso delas serem as que são sorteadas, para ser feito auditoria. Para nós, esse tipo de atividade era muito comum. Eu estou há 18 anos no tribunal, nós sempre fizemos isso, esse trabalho. Surpreendeu, né, com esse tipo de questionamento que fizeram, mas não é que nós não pode ser questionado. Evidentemente que sim, tudo que é público pode ser questionado, mas com embasamento técnico, né? Essas questões que foram levantadas, como eu falei ali, de colocar em dúvida a urna eletrônica, realmente, tecnicamente, não se sustentam, até porque, Marcos, os magistrados, os servidores que estão lá em Brasília,
administrando esse acompanhamento técnico, não são os mesmos, eles mudam, esses cargos de chefia todos os anos mudam os magistrados, não são as mesmas pessoas, né? Que se defendeu a ideia que parecia que tinha um segredo que ficava na mão de poucas pessoas. São centenas e centenas de servidores no Brasil inteiro, são 26 TRS, né? Servidores de conhecimento técnico avançado, e desinteressados, não temos interesse político partidário nenhum, né? Infelizmente foi feito esses questionamentos, né? E isso gera um pouco de receio na população, mas a partir do tempo eu acredito que nós voltaremos então a ter o mesmo reconhecimento de qualidade desse serviço que nós já tivemos alguns anos atrás. E houve questionamento aqui no cartório, aqui na comarca? Não, o que aconteceu aqui de excepcional, né, que não acontecia há muitos anos, foi justamente aqui no município de Salete, que uma das sessões eleitorais, nós fizemos todos os procedimentos, porque a urna é o equipamento, né? Sim. Fizemos os procedimentos para substituir as urnas e as mídias, e não foi possível ela seguir com a urna eletrônica. Isso foi uma exceção, fazia anos que não acontecia aqui em Santa Catarina. Então, nós fizemos uma votação no papel, voltamos para a cédula, né? Então, aqueles votos que já tinham sido computados ali na urna, eles foram extraídos de forma adequada, né? E foram contados os votos que foram, então, dados no papel, né? Foi acompanhado com os fiscais de ambos os partidos, tiveram ali em Rio do Sul, em Itaió, desculpe. Veio alguns profissionais, colegas nossos de Florianópolis para acompanhar, né? Mas transcorreu tudo dentro da normalidade, dentro do esperado, né? E é uma possibilidade de acontecer, mas é muito raro acontecer isso, né? Sim. E acabou acontecendo, o único local aqui em Santa Catarina foi uma urna eletrônica aqui em Salete. Vocês estão preparados para essas eleições caso haja esses questionamentos? E eu falo uma preparação ou até um acompanhamento sobre isso? Se surgirem esses boatos, a gente fala nesse sentido? Sim, o TSE inclusive tem no site, né, uma ferramenta hoje de combate a fake news, né, de fato e boato, até porque são situações novas que ocorreram com a vinda do WhatsApp. A nossa vida mudou, né? As comunicações instantâneas são muito rápidas. Então, a notícia falsa, ela gira muito rápido e a resposta que vem posteriormente, né? Trazendo o que realmente é verdade sobre aquele fato, às vezes nem chega naquela pessoa que teve a informação. Né? Mas acho que foi um período que a gente passou de adaptação. Eu acho que as pessoas agora também estão tomando um pouquinho mais de cuidado, recebendo algumas notícias que elas devem checar. Né? E eu acho que isso também faz parte do processo que a gente veio vivendo nesses últimos anos de inovação. Vem as coisas boas e também as coisas ruins. Né? Sim. Carlos, o outro tema sobre denúncias, há uma diferença e vocês recebem muitas quando é eleição a nível nacional e quando é municipal? Sim, há uma tendência, nós recebemos mais denúncias nas eleições municipais, porque são eleições que interessam mais a comunidade, tem candidatos do município, as pessoas estão mais envolvidas, né? Mesmo aquelas que não fazem parte de nenhuma agremiação partidária têm as suas preferências, e chegando mais perto da data da eleição, começa a se engajar mais, né? E isso é importante, por quê? Porque é um processo democrático, então é importante que as pessoas participem e também fiscalizem e possam nos informar se existe alguma irregularidade, que é a nossa obrigação. Hoje nós temos alguns canais, né? Nós temos o chamado sistema, o aplicativo Pardal, né? Que ele é acessível pelo site do TRE, onde nós podemos receber ali imagens, né, se tiver alguma propaganda irregular, algum outro tipo de situação, né, e qual é a denúncia. Nós temos um canal direto com o Ministério Público Eleitoral, né, o juiz recebendo
assim que nós passamos para ele essa notícia, o juiz vê todas as denúncias, né? Porque muitas vezes então não chega diretamente a vocês, já é todo um sistema online. Isso, ela vem para nós, mas ele tem um procedimento interno. Nós recebemos primeiramente e nós fizemos concluso, então, aqui atualmente a doutora Larissa, que é a nossa juíza, né? Uhum. Ela vai receber e depois, se ela achar conveniente, ela encaminha para o Ministério Público. Né? Então, todas as denúncias, elas recebem uma tramitação e elas têm uma resposta. Então, nós temos algumas que são pertinentes, outras não, mas, enfim, todas são lidas e todas são dado o devido encaminhamento. E aí você falou da juíza, ela permanece durante todo o período eleitoral? Sim, aqui eu acho que foi um pedido também, né, para que permaneça agora os juízes, não há essa alteração, né? Existe um período mais próximo às eleições em que os juízes não pegam férias, né? Eles para acompanhar tudo. Isso, eles têm um acompanhamento, ficam de plantão, trabalham, né? Finais de semana. Então aqui nós temos uma excelente magistrada, né? A doutora Larissa, e ela tem muita experiência já com eleições, né? Ela é uma pessoa muito atenciosa e ela conhece a comunidade. Ela já é juíza aqui da comarca de Itaió, né? Então ela também exerce a função de juiz eleitoral, e a partir de agora vai começar as reuniões com os partidos, vai começar as determinações, então ela vai participar de forma mais ativa na justiça eleitoral. Sobre a questão dos candidatos, Carlos, há essa orientação para os partidos, para que eles possam estar preparados? Porque a gente sabe que não é tão simples assim, né? Estar participando de uma campanha eleitoral. Sim, os partidos, eles devem ter a sua própria assessoria jurídica, assessoria contábil, né? Que eles precisam prestar contas e fazer os seus registros de candidatura, tem uma série de documentação que eles precisam providenciar. Então depende da organização de cada agremiação. Uhum. Né? Nós temos partidos já mais organizados, digamos assim, partidos maiores às vezes, e tem outros partidos que estão começando no município. Né? Mas todos eles têm essa obrigação de estarem informados, de acompanharem a legislação, e nós também estamos à disposição, no que for possível, dentro da parte administrativa, que nós podemos prestar alguma informação para eles, a gente informa. Mas fica claro que nós não damos consultoria para os partidos. Eles têm a sua própria consultoria. Né? Cabe a eles se organizar e contratarem os seus profissionais que vão prestar essa assessoria jurídica e técnica. Sim, mas essa questão de análise dos partidos, se estão tudo dentro da lei, eu falo talvez até ativo para participar de uma campanha eleitoral, essa parte é vocês quem faz. Sim. Os partidos, eles municipais, eles têm uma relação direta com o diretório estadual. Então, é lá no diretório estadual que eles fornecem as informações e as documentações para um setor que nós temos, setor de partidos políticos lá no TRE. Então, nós aqui conseguimos acessar as certidões se eles estão ativos, se eles estão com as prestações de contas em dia. Quando chegar na fase de registro de candidaturas, o sistema, nós temos um sistema que ele vai identificar se eles estão em dia. Né? Se o partido não tiver em dia ou a coligação, eles podem ter até os seus candidatos com a candidatura indeferida. Né? Então, já é um alerta, né? Já é um alerta, é uma preocupação que eles mesmos vão tendo, né? Vão verificando porque alguns partidos têm um prazo de validade. Né? Se não venceu esse prazo de validade, né? Mas isso eles vão se relacionando lá com o diretório estadual, e geralmente os partidos aqui que já participam da eleição, eles estão bem preparados para isso, já tem essas informações. Né? Sobre a questão, um outro tema, pesquisas eleitorais, há um acompanhamento por parte de vocês também? Sim, toda pesquisa eleitoral, ela precisa ser registrada para poder ser divulgada. Então, se o partido faz uma pesquisa, só uma pesquisa interna,
não é necessário fazer esse registro antecipado. Hoje também existe um sistema eletrônico centralizado, né, no TRE, onde os partidos fazem esse registro no próprio sistema. Tá? Só que se for divulgado alguma pesquisa que não houve previamente os registros necessários, né, com as informações, na Justiça Eleitoral a multa é bem salgada. Chega a ser de 50 a 100 mil reais. Tem uma situação diferenciada na legislação, que são as enquetes. Sim. As enquetes, nesse Tem momento... bastante. Tem bastante. Nesse momento, elas ainda não são proibidas. Sim. Elas são proibidas no momento que inicia o processo eleitoral. Então, a partir de 16 de agosto, as enquetes também precisam ser registradas ou não podem ser divulgadas sob pena de receber alguma penalização. Sim, até porque há agora também, eu falo internamente dos partidos, eles fazem pesquisas, mas não são divulgadas, apenas internamente, para a questão dos pré-candidatos, para saber qual está melhor na posição, para definir também depois o candidato oficial. Isso é liberado, né? Isso. Essas pesquisas internas que não vão ser divulgadas, eles são livres para fazer quantas quiserem. As pesquisas que vão ser divulgadas, elas têm uma série de exigências entre a quantidade de questionários, Sim. precisa ter entrevistados, um estatístico, um profissional, até porque tem uma questão técnica, né, das pesquisas. As enquetes, não, às vezes sai ali o resultado de uma enquete que foi feito num grupo de amigos, Sim. foi feito, né? Que acaba se espalhando também, né? Acaba se espalhando como se fosse uma tendência, e nem sempre é assim, né? Por quê? Porque elas não têm as informações técnicas da quantidade de pessoas e quais locais dentro do município que foram feitas. Simplesmente, às vezes pode ser num pequeno grupo ou até de simpatizantes do mesmo partido. Mas aí é vedado depois quando é oficializado as candidaturas. Isto, a legislação veda quando chega nesse período. Ô Carlos, outra situação, é sobre os filiados nos partidos. A gente sabe que há muita mudança, né? Está acontecendo, né? Acaba sendo de um partido, indo para outro. Há como publicamente verificar isso? Sim, no site do Tribunal Regional Eleitoral é possível tirar uma certidão, né, e verificar se determinado eleitor ele está afiliado a um partido. Uhum. Não sai uma lista de filiados. Essa lista de filiados, elas são acessíveis, uma lista completa, somente pelos partidos. Sim. Né? Há o interesse da pessoa, eu quero saber daquele nome se está afiliado em qual partido. Aí a pessoa vai pesquisar, ela consegue verificar. Isso, com o número do título dessa pessoa, né? É possível no site do TRE, então, verificar se a pessoa está filiada em determinado partido. Se ela está filiada num determinado partido e ela se filiou em outro, automaticamente ele acaba desfiliando daquele e ficando no último que ela se filiou? Sim, nós temos uma lei, a Lei 9.096 de 1995. Porque às vezes, só para complementar, e é importante o Carlos até falar, porque às vezes há muita disputa, né? Sim. Às vezes aquele filiado em determinado partido, ele quer sair daquele partido, mas o partido não quer, e ele acaba se filiando em outro, mesmo não tendo a assinatura do presidente daquele partido. Sim. Essa lei 9.096, chamada Lei dos Partidos, ela prevê qual é o procedimento de filiação e desfiliação. Sim. O eleitor ele é livre para se filiar ou se desfiliar em qualquer partido, desde que ele cumpra com os requisitos, porque todos os partidos eles têm liberdade de auto-organização. Então, eles podem ter alguns requisitos específicos para aceitar alguém como filiado também, né? Então, ela é uma instituição privada. Só que a lei prevê que quando o eleitor ele quer se desfiliar de determinado partido, ele precisa informar o partido, né? E comprovar isso. Ou seja, ele faz um requerimento bem simples: quero me desfiliar do partido X. Informa o partido para eles saberem que a pessoa está saindo. E daí faz um requerimento para o juiz, bem simples também, dizendo que já comunicou o partido e que deseja a desfiliação. Nós já tivemos mudanças nisso que você me perguntou,
questão se fica no partido, se anula as duas filiações, ou fica no último que se filiou. Essa parte da legislação ela já mudou algumas vezes. Então, nós tivemos um tempo atrás que se desse a chamada dupla filiação, ou seja, eu estou filiado no partido A e eu me filio no partido B sem sair primeiro do partido A, o que acontecia uma época atrás? Anulava as duas filiações. Atualmente foi mudada a legislação. Então, se eu estou no partido A, não me desfilio de forma adequada e já me filio no partido B, eu vou permanecer no último partido que eu me filiei. Então, eu vou ter uma filiação, eu vou ficar no partido B. Tá? Então, em que pese a legislação pedir que prevê que se informe ao partido, se o eleitor não fizer isso, ele simplesmente ir lá e se filiar em novo partido, vai ser anulado a filiação mais antiga e ele vai, então, permanecer na última agremiação que ele se filiou. Sim. Ô Carlos, outro tema, até para a gente assim, ter esse conhecimento, em ano eleitoral, se há muitas denúncias de fiscalização por parte das prefeituras, de serviços particulares ou tantas outras questões, isso também é diretamente com o cartório ou já é numa outra esfera que é a questão promotoria de justiça, na justiça mesmo, na comarca? Sim. Os processos, eles sempre ingressam pelo juízo. Tá? O exercício do poder de polícia direto, administrativo, do juiz e nós do cartório que estamos ali auxiliando, é relativo à propaganda eleitoral ilegal. Já essas questões de abuso do poder político, abuso do poder econômico, né, captação ilícita de sufrágio, compra de voto, né, isso carece de titulares, de legitimados a entrar com a ação. Então, os partidos, através de seus advogados e o Ministério Público, podem ingressar com essas ações, né? Vai tramitar pelo cartório eleitoral esse processo, até Sim. porque somos nós que damos o impulso nesse processo e os juízes e os promotores e as partes vão praticando seus atos judiciais. Mas esses nós não atuamos de forma direta. Né? Se nós recebemos uma denúncia de compra de voto, por exemplo, tem duas situações ali. Tem a situação criminal, essa sim, nós vamos abrir vistas aí ao Ministério Público ou para a polícia, então já fazia parte de investigação. E também os partidos podem entrar com ação civil eleitoral, sim. Então, e pedir a perda do registro de candidatura, né, ou até a cassação do diploma, caso seja eleito. Geralmente é quando começa uma campanha ou já naquele ano eleitoral aparece já denúncias do uso da máquina pública? Existe na lei eleitoral as chamadas condutas vedadas aos agentes públicos. Dentro dos artigos ali 73 a 77 da lei eleitoral, falando um pouco mais técnico, né, existem várias condutas que a administração pública não pode fazer no período eleitoral. Né? Candidatos participar, por exemplo, de inauguração de obras, fazer uma revisão que não seja geral no município, só para determinadas categorias, Sim. que não atenda à inflação. Tudo isso geralmente tem um prazo de 3 meses antes das eleições. Mas cada caso é um caso. Né? Tem a questão dos gastos com publicidade, gastos institucionais, que eles têm um valor que deve ser feito. Tudo isso para que a máquina pública não seja utilizada para desequilibrar a disputa entre os candidatos. Né? Mas nessa sua experiência, toda essa sua trajetória, geralmente as denúncias elas aparecem quando está acontecendo realmente a campanha eleitoral. E nesse período, sim, acontece de vir as denúncias, olha, estão cascalhando rua de pessoas, de particulares, sim, né? Sim. Já vimos processos dessa natureza em outros municípios, então acontece. Né? Algumas vezes tem uma finalidade eleitoral, outras não. Aí vai depender do que for apurado, as provas e o que os juízes vão decidir. Sim. Né? Mas acontece realmente nesse período de haver algumas denúncias, sim. Carlos, você falou da questão propaganda eleitoral. Há alguma alteração? A gente sabe que aqui na comarca é o rádio, né? Mas há alguma alteração para essa questão do rádio, também da internet, para essas eleições?
Bom, a questão da internet cada vez ela tem aumentado mais, né, o seu espaço como propaganda eleitoral. Nós saímos da era do papel, apesar que ainda é possível, o volante ainda é pode-se dizer, um dos principais instrumentos do candidato, né, aquele antigo volantezinho, né, que é o casa santinho, em casa também, né? Santinho. Mas nós temos a possibilidade de propaganda ampla na internet. O que é preciso ser informado? Que qualquer propaganda paga na internet ela é proibida, né? E também não é possível propaganda em sites de pessoas jurídicas, tanto pública como privadas. Sim. Tá? Os candidatos e os partidos, eles podem fazer as propagandas eleitorais em sites que eles informam para nós na Justiça Eleitoral. Sim. Né? É tipo no Facebook, abriu a página dele, ele pode fazer a propaganda dele Pode, mas ele vai ter que nos informar, se ele for o candidato. Já os particulares são livres para isso. Eles podem colocar ali, defender quem são seus candidatos nas suas redes sociais, nas suas páginas pessoais. Então, para os particulares, pessoa física, não é proibido. O que é proibido para o particular é impulsionamento. Essa é a mudança que houve agora. Isto. Para os candidatos, podem. Eles podem contratar. A única coisa que eles podem fazer de forma paga é contratar o impulsionamento. Tá? Então, só os candidatos. Então, o candidato pode pagar impulsionamento, particular não pode fazer impulsionamento pago. Né? É uma diferença que vem previsto na eleição. Registrado, todo um acompanhamento também sobre isso. Né? Isso, depois tem as prestações de contas, né? Se os candidatos fazem essa contratação, depois isso precisa refletir na sua prestação de contas, justamente para não ter esse abuso do poder econômico, né? Que a gente sabe que espera que a disputa seja nas ideias, nos programas, que depois esses possíveis candidatos, se forem eleitos, né, vão em busca de realizar no município. Né? Mas nós sabemos que ainda nós estamos em consolidação desse amadurecimento democrático, e por isso que a Justiça Eleitoral está muito atento nessa questão do abuso do poder econômico e poder político, para não ter esse desequilíbrio nas regras do jogo, né? Propaganda do rádio continua na mesma das últimas eleições temos municipais? Os horários eleitorais gratuitos ali, né? Que devem... nós vamos ainda fazer aquela reunião, onde vai ter aquele plano de mídia que você conhece bem, né? Continua a mesma coisa. Como é. E sobre a questão da inteligência artificial? Há também um cuidado bastante grande quanto a isso? Nós temos aí, na legislação direta, nós não viemos com nenhuma informação sobre a inteligência artificial. O que veio é nas resoluções do TSE no que trata de propaganda. Esse ano o TSE fez uma série de audiências públicas e onde todas as pessoas podiam prestar algumas informações, dar sugestões para que fossem aperfeiçoadas as resoluções. Porque para cada tema, registro de candidatura, propaganda, prestação de contas, existe uma resolução específica do TSE que trata sobre essa matéria. Claro que baseado na legislação. Só que na resolução específica de propaganda há uma preocupação sobre essa questão da inteligência artificial para que não se utilize para difamar, prejudicar a imagem de nenhum outro candidato. Né? Então, temos algumas regras que proíbem, né, que seja utilizada essa inteligência artificial, então, para macular a imagem de algum candidato. Sim. Outra questão sobre a cota para as mulheres. Também há um cuidado sobre isso, né? A gente viu aí várias ações, né, em outras eleições sobre aquela, como se diz, tal da laranja, né? Coloca lá somente para preencher esta cota, Carlos. Sim. São ações afirmativas em busca de uma isonomia material, ou seja, incentivar que determinados grupos da sociedade participem mais do processo eleitoral. Nós vemos aí as mulheres se destacando em todas as áreas, a importância que elas têm, a sensibilidade, inteligência na participação do processo eleitoral. Então há um incentivo, porque sempre foi considerado um ambiente mais masculinizado.
né? Então, as cotas vieram nesse sentido, né, em buscar esse incentivo. Continuamos tendo de 30% a 70% de cada gênero, né? E essa questão que você perguntou é muito importante, porque uma época atrás se colocava, então, algumas candidatas femininas só para poder preencher aqueles 30%, e acabavam não fazendo nenhum voto, fazendo muito poucos votos. Sim. Para evitar esse tipo de fraude, o Tribunal Superior Eleitoral começou a indeferir toda a chapa apresentada pelo partido. Então, nós tivemos uma série no Brasil e também aqui em Santa Catarina, vereadores que perderam o seu mandato, porque na chapa que eles apresentaram, eles tinham candidatas chamadas laranja, né? Então, é muito importante esse alerta, né, dessa tua pergunta, sim, que efetivamente quem for escolhido pelos partidos que participem do processo eleitoral, né, que não usam desse subterfúgio, porque realmente pode acontecer, sim, de todo o grupo do partido ver a sua candidatura ou diploma depois cassado. E nos municípios há sempre uma fiscalização, né, dos partidos oponentes, né? Sim. O pessoal fica ligado. Isso é muito importante, né, para nós, porque como os mesários, eles fazem parte da própria comunidade, sim, os fiscais, os candidatos, todos os cidadãos que estão participando do processo eleitoral, é importante que eles acompanhem e prestem as informações de possíveis irregularidades para nós, né? Porque é o olho do povo, o olho da mídia é que faz com que nós possamos, então, prestar com mais eficiência o nosso trabalho. Para a reta final aqui do nosso bate-papo com o Carlos, é sobre a questão que você falou das pessoas que fazem esse trabalho, né? Lá no dia da eleição. Há algum benefício? Ou todos fazem esse trabalho voluntário ou há algum benefício para essas pessoas que participam? O mesário, como você citou, os fiscais? Sim. Nós precisamos de muitas pessoas para poder fazer as eleições. Não seria possível nós termos servidores públicos da Justiça Eleitoral em cada sessão eleitoral, né? Então, a população que nos auxilia nesse tipo de serviço há muitos anos. Apesar de ser uma convocação, nós temos muitos mesários voluntários, pessoas que estão engajadas aí na sua comunidade, que gostam de prestar esse serviço, né? Então, já é um grande benefício para a pessoa e para a comunidade, né, essa questão cívica, essa questão de mundos públicos. Contudo, também foram criados alguns benefícios. A pessoa recebe um vale alimentação, porque nesse dia ela vai trabalhar, né? Então ela recebe ali um valor correspondente para alimentação. Concurso público. Alguns concursos públicos hoje, principalmente para os jovens, estão liberando o valor da inscrição. Temos inscrição um pouquinho salgada aí, né? Sim. Então, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, que não paga inscrição de concurso. Também tem, se a pessoa, cada convocação que ela tem 2 dias de folga lá no seu local de trabalho. Tá? Então, porque ela está prestando um serviço para a comunidade num domingo. Tá? Então, esse horário que ela tem que ser compensada, né, no mínimo com o dobro. Então, isso é previsto na legislação, né? E tem alguns concursos públicos que também servem como títulos. Um concurso de cartório hoje, a pessoa que prestou serviço para a Justiça Eleitoral tem uma vantagem em caso de empate, né, como título para depois escolher, por exemplo, um cartório que ela quer trabalhar. Há muitas desistências e pode desistir? Ou não é tão simples assim? Não, a convocação é feita pelo juiz, pela juíza eleitoral, né? E são feitos com determinados critérios, apesar que algumas pessoas, às vezes se criou uma cultura que é um azar a pessoa ser convocada, devia ser considerado como uma honra. Por quê? Porque nós só convocamos aquelas pessoas que têm idoneidade moral. A gente verifica ali pelo cadastro eleitoral dela, que ela tem qualificação para poder prestar esse serviço, né? Você precisa ter ali
uma qualificação para poder operacionalizar a urna. Entretanto, se a pessoa tiver uma justificativa, porque a convocação é obrigatória, ela pode prestar essa justificativa e o juiz, então, liberar. Nós aqui estamos tentando trabalhar o máximo com voluntários, né? Para evitar que uma pessoa seja convocada a seu contragosto. E evitando também algumas pessoas que têm algumas atividades que possam trabalhar naquele dia. Sim. Então, tem suas atividades particulares, privadas. A gente tenta evitar que eles sejam prejudicados, porque às vezes não pode sair, né? Então, a gente convoca uma outra pessoa. Tá? Mas a convocação, em regra, ela é obrigatória e só o juiz eleitoral pode dispensar. Nos locais, vai ter alguma mudança nessas eleições? Em Taió nós temos uma mudança, né? Nós verificamos aqui, eu e o Ricardo, conversamos com a juíza eleitoral, porque ali no Luiz Bertoli, que é o principal local de votação em Taió, é muita gente no mesmo local. Né? Então acaba ficando, se for um dia de chuva, então aquelas pessoas muito próximas, né? Fica desconfortável para essas pessoas. Então nós tiramos a metade das sessões da Luiz Bertoli, estamos passando para o salão paroquial da igreja, da igreja matriz, que também fica bem próximo, né? Então as pessoas que... Salão paroquial Cristo Reis. Então as pessoas que votam ali, né, no Luiz Bertoli também... fica fácil para elas votarem ali. Eu acho que vai ser mais confortável e mais fácil da fiscalização dos partidos, para evitar qualquer tipo de boca de urna, né, que a gente espera que não aconteça. Mas nós precisamos dar esse conforto para o eleitor para votar e também para aqueles que vão fazer a fiscalização das eleições. O CDL também, né? Nós também, muito bem lembrado aqui pelo Ricardo, o CDL, a sede campestre, ela foi desativada, né? Então foi para o município, parece que está sendo cedido aí para uma atividade privada aí, né? Atividade econômica. Então nós tiramos aquele local e hoje passamos lá do CDL para o Lions Club, a sede do Lions Club, que fica bem ao lado da Defesa Civil ali em Taió. Também um excelente local, bem fácil aí para o eleitor. As únicas mudanças, então, que vai acontecer? As únicas mudanças que nós tivemos aqui nos nossos 4 municípios. Só aqui para a gente registrar, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, a própria Justiça, com vocês, esse é o grupo de trabalho? Isso. A Polícia Militar, a Polícia Civil, como tu colocou aí, Marcos, presta um excelente trabalho. Polícia Rodoviária Estadual também? Fundamental. Polícia Rodoviária, todos esses órgãos de persecução penal, né? E o Ministério Público, que é um órgão fundamental, né? na fiscalização do processo eleitoral. Então, todos esses órgãos públicos de segurança pública e Ministério Público e Judiciário trabalham intensamente, né? Os diretores de escola, porque vários locais, né? Os presidentes de associação, das comunidades. Então é uma festa da democracia, né? Muita gente participando e o nosso compromisso sempre de buscar que o processo transcorra dentro de uma normalidade, né? E também que nós podemos extrair, né, a verdadeira intenção do povo de escolher determinada pessoa e que aquele que eles estão votando seja aqueles que vão ser os eleitos. O futuro das eleições, na sua visão, na sua opinião, poderá um dia chegar a poder votar pelo celular, votar em casa? Eu creio que essa evolução ela é constante. Nós tivemos uma reunião pós eleição federal do TRE e o nosso diretor-geral, o Gonçalo Agostini, ele já vinha colocando isso na área de informática. Ele disse, gente, a tecnologia elas estão avançando muito, né? Nós não sabemos se daqui a 10 anos, assim, ou um pouco mais, se ainda vai existir urna eletrônica ou não. Vai depender da evolução tecnológica. A possibilidade de votar pelo telefone, ela já existe. Mas hoje é necessário ainda, culturalmente, que a gente dê uma garantia para que o eleitor ele tenha tranquilidade para escolher, sem nenhum tipo de pressão, quem ele quer votar. Sim. É por isso que o voto é sigiloso, é por isso que a gente
sempre orienta que não se entre com celular na cabine de votação. Alguns eleitores insistem, às vezes não compreendem qual é o motivo, mas o motivo é justamente para que o eleitor vote de forma sigilosa e ele possa escolher quem ele deseja sem nenhum tipo de pressão. Então, atualmente ainda é necessário esse sistema que nós temos, mas, né, no futuro podemos então ter outras formas. Queremos agradecer, Carlos, pela sua participação, por toda essa sua explanação, por esse seu conhecimento, e o espaço aqui para sua mensagem final e desejar muito sucesso neste ano aí, ano eleitoral. Eu quero te agradecer, Marcos, você ter aberto esse espaço para mim, para o Ricardo que está aqui me acompanhando, um querido e competente colega. Nós estamos engajados, concentrados para, juntamente com o juiz eleitoral, promotor eleitoral e todos esses órgãos de segurança pública, para prestar um excelente serviço público no que tange à organização das eleições, que esse processo seja tranquilo, né, que seja o melhor para os 4 municípios. Nós temos que trabalhar sempre visando o interesse da população. Então, agradeço pelo espaço aberto para nós podermos prestar alguns esclarecimentos, muitos que a população já sabe, e outros também para reforçar aí algumas orientações do período eleitoral. Muito obrigado, agradecemos aqui também Ricardo, o segundo sobrenome? Davezac, antes eu não quis arriscar aqui. Gonçalves com a gente aqui, o Carlos Alberto Moraes, a gente fica muito feliz, né, por toda essa explanação, ele que é o chefe do cartório eleitoral, da 46ª Zona Eleitoral, né, da comarca de Itaió, e que também abrange aí o município de Rio do Campo. Rio do Campo, Salete, Itaió e Mirim Doce. Muito obrigado aqui com a gente neste podcast e na técnica o Muriel Canã.